como a contratação do Carlo Ancelotti pela Confederação Brasileira de Futebol pode aumentar sua produtividade como gestor de software, para trazer esse tema para vocês numa reestreia aqui, né, do canal, dos vídeos ali do podcast do gestor de software produtivo. Eu trouxe dois colegas de trabalho aí de muito tempo que trabalham também com gestão de projetos de software para trazer essa reflexão, né? Será que essa vinda do Carlo Ancelotti pode ajudar a sua produtividade como gestor de software? Será que a gente pode fazer conexões que vão ajudar vocês nesse sentido? Se você está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo. O meu nome aqui é Agostinho Risso e eu ajudo vocês e os meus colegas aqui, Henrique Tchordak e Rafael Serão também, vão ajudar vocês a se tornarem gestores de software mais produtivos. Então, se vocês gostarem desse vídeo a qualquer momento, considerem curtir esse vídeo, o seu like, o seu comentário, o seu engajamento é muito importante. E se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, é só se inscrever aqui no canal. Serão e Henrique, vocês já fizeram vídeos aqui no canal, mas se vocês quiserem se apresentar rapidamente aí para quem não conhece vocês ainda, o que que vocês fazem, etc. Fiquem à vontade. Vai lá, Seron. Depois eu vou Beleza, no caminho na aí, rabeira. na rabeira. Beleza, pessoal, prazer estar aqui com vocês novamente. Como o Agostinho mencionou, eu sou o Rafael Serão, sou gerente de projetos há algum tempo, conheço tanto o Tchordak quanto o Agostinho de longa data aí, em vários desafios e aprendizados com relação à gestão de projetos e como impactar organizações e também impactar pessoas. Atualmente eu tenho trabalhado também com gestão de projetos em contextos bem complexos, caóticos e multinacionais e multiproblemáticos também. Quanto maior, maior o problema também. E tenho certeza que essa contratação bombástica, midiática, pode impactar a sua performance aí na gestão de projetos e a gente vai ter, espero que tenhamos muitas relações aqui importantes e que vá agregar valor na sua trajetória como gestor de software. Maravilha, valeu, Serão. Tchordak, se quiser se apresentar pro pessoal aí. Baita apresentação aí, né? Como se fosse o Ancelotti aí de gestão de projetos. Eu sou o Henrique Tchordak, tenho aí 32 anos, recém 32 anos, né? Trabalho como PMO, né? Já atuei aí com os meninos também com consultoria de projeto, né? A gente trabalhou junto aí em grandes projetos como estruturação de PMO, né? Atualmente estou na área de tecnologia e inovação e também comecei a produzir conteúdos de gerenciamento de projetos, né? Então, pulsando esse desejo de ajudar e melhorar a vida das pessoas com o gerenciamento de projetos, né? Ajudar a vida das empresas também. Então, estou nesse desafio, nesse projeto pessoal, e realmente é uma notícia bombástica. Um Carlo Ancelotti na seleção brasileira e o impacto disso também para a gente fazer esse comparativo com o gerenciamento de software. É uma salada boa aí para a gente começar a discutir, né? Exatamente. Bom, realmente, o Tchordak começou também, pessoal, recentemente, a produzir conteúdo para ajudar quem trabalha com gestão de projetos. Depois eu vou colocar as redes sociais dele ali. Vai ser muito bacana vocês acompanharem o trabalho dele, né? Então, pessoal, para a gente começar, o Ancelotti veio como salvador da pátria, né? Você na sua empresa já viu isso acontecer? Né, para aumentar a produtividade dos projetos de software. E a gente estava conversando antes de começar, conversando. Muitas pessoas às vezes veem ali que a gente precisa fazer uma transformação tecnológica qualquer. Eu vou trazer um super diretor, vou trazer um super gerente de projeto, eu vou criar um departamento aqui que vai salvar a nossa vida, eu vou criar um PMO de TI, enfim. Muitas pessoas dentro de empresas acham que existe bala de prata para você deixar as transformações tecnológicas mais produtivas, mais vencedoras, mais prósperas, que gerem mais resultado de negócio. E eu vi esse movimento da CBF dessa forma, né? Então a gente estava conversando que assim, o Brasil já há muito tempo que não ganha nada, e não só não tem ganhado nada, o Brasil ele tem passado por vexames, né? Uhum. Então, assim, pô, depois de 2002 foi só ladeira abaixo. E assim, não existe perspectiva de melhorar, pelo contrário, a chance do Brasil sequer se classificar para a Copa do Mundo é muito grande.
né? Então, assim, os problemas do futebol brasileiro são gigantescos. Na minha leitura, eles são estruturais. E, assim, a gente não vai conseguir aprofundar tanto sobre isso, porque a gente nem é especialista nessa área, né? Apesar de todo mundo aqui gostar um pouco de futebol. Mas a primeira conexão que eu vejo é isso, né? Então, assim, trazer o Ancelotti pode ajudar a melhorar, digamos assim, a competitividade da seleção brasileira? Eu acho que sim, né? Porque você ter um bom técnico é muito importante. Assim como você pegar, por exemplo, sei lá, uma empresa que nem sabe o que é gestão de projetos, que existe muito por aí, né? Então, eu acho que a Agilidade fez isso um pouco, né? As pessoas têm até aversão ao nome gerente de projetos, né? Então, eu já vi, por exemplo, alunos meus que, pô, o cara trabalha num contexto que tem o Product Owner, o Scrum Master e o Tech Lead. E, cara, não tem o gestor de projetos. Isso é um problema necessariamente? Não, porque esses caras têm as responsabilidades ali de gestão de projetos. Mas quando você vê que sequer tem um nome ali dentro, existe alguma versão a isso. Vocês que estão aí nesse mercado também percebem isso, né? Tipo, cara, o nome gestor de projetos, as pessoas já acham que vai ser um projeto preditivo, enfim, as pessoas nem sabem direito o que é isso, né? Então, existe muita falta de conhecimento sobre gestão de projetos, assim como existe muita falta de conhecimento na minha leitura sobre o que é o problema do futebol brasileiro. Não é só a falta de um bom técnico, né? Então, a gente vai explorar um pouco sobre isso, né? Mas o que eu acho que assim é o principal ponto é que o que é trazer um salvador da pátria, né? Digamos assim. Então, existem muitas empresas que fazem isso. Ah, meus projetos estão fracassando, eu vou contratar lá um cara que é PMP. Né? Ah, meu futebol brasileiro que tá ruim, a da seleção brasileira, eu vou contratar o Ancelotti, que é o técnico mais vencedor com a seleção mais vencedora. Né? Então, existe uma conexão, né? Mas nem sempre um super gerente de projetos vai aumentar a produtividade em projetos de software da empresa e pode ser que o Carlo Ancelotti não consiga fazer o Brasil se classificar. Eu acho pouco provável. Mas, cara, se cair na oitava de final ali, poxa, vai ser um fracasso? Sim, mas eles contrataram o cara com um ano para a Copa, né? Então tem tudo isso, né? Eu acho que a primeira conexão é isso, né? Assim, essa visão de que trazer um salvador da pátria para a CBF não necessariamente vai resolver os problemas do futebol brasileiro, da mesma forma que você contratar um supergerente de projeto, ou contratar um diretor de projetos, ou pegar uma pessoa e vai fazer um curso de gerenciamento de projetos. Essa pessoa vai conseguir salvar a empresa? Não, mas é um primeiro passo importante, né? Então, acho que essa é a primeira conexão, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que se a gente traduzir para o ambiente de projetos a situação ali da CBF, o business case só por si ele se sustenta. O contexto que a seleção brasileira passou em resultados anteriores, você já consegue justificar o negócio, né? O Brasil saiu, né, com eliminações, eu não diria tão vexatórias, né, como o 7-1, mas caímos ali, né, em playoffs e onde a gente podia ter ido mais, né, com bons elencos, enfim. A questão não é nem em relação à qualidade técnica do time, mas sim as razões que justificam trazer um cara, né, um técnico nesse calibre, né? Então, quando a gente olha para a situação de projetos também, eu vejo as empresas olhando até para uma situação que se resolva de uma forma fácil. Então, Sim. nós temos problemas recorrentes com relação a riscos, a cronogramas, a atrasos, a problemas em projetos, e você simplesmente optar por uma contratação de grande impacto, né? Isso cria nas empresas, né, uma expectativa de que essa pessoa vai ser o salvador e que todo o projeto complexo e difícil que vai acontecer, esse cara ele vai lidar porque ele tem costas largas, ele consegue resolver a situação com metodologia, com sua experiência, com resiliência, e a gente sabe que isso é um fator que ele precisa se somar a outras variáveis dentro de uma empresa, né? Principalmente Uhum. governança. Então, se a gente pega aspectos de governança, né? Como é que está a situação dessa empresa? Né? Como é que é a cultura dela com relação a gerenciamento de projetos? Qual é a maturidade dela? Será que ela faz um trabalho muito bem feito de requisitos, de backlog de iniciativas? Será que ela estrutura muito bem os seus processos para justamente fornecer condições necessárias para esse gerente de projeto de sucesso, né, esse gerente sênior, esse líder especialista de projeto, conseguir performar? Então, uma dúvida, assim, um questionamento pertinente, porque você tem um cara muito bom
que vai lidar com pressão, que sabe lidar com pressão, né? Que tem resultados no histórico, mas os contextos ali acabam mudando, né? Então, é um técnico que está vindo da Europa com um time multivencedor, que tem uma estrutura de ponta, e ele vem para uma seleção também que é a campeã, a maior campeã de Copas do Mundo, tem um histórico muito grande, existe uma pressão grande por aqui também, mas e as condições aqui? Será que são favoráveis para que ele consiga performar dessa mesma forma? É um bom ponto. E eu vejo que um problema relacionado a condições, desafios, assim, as lideranças, né? Então, poxa, o Ancelotti, beleza, ele até dizem, né, que ele colocou lá na cláusula do contrato dele que ele não quer interferências da CBF, no sentido de que assim, cara, não concordo com esse cara aqui que você tá trazendo, ou sei lá, o seu fisioterapeuta tem que ser esse por conta de indicações e tal. Então você viram essa notícia que ele deixou bem claro que ele não quer interferência nenhuma. Então eu acho que o problema da produtividade em projetos, e por exemplo, projeto de software, que é a maior parte do pessoal que me acompanha aqui, começa nas lideranças. Eu acho que assim, os líderes das empresas, como eles não têm a competência de gestão de projetos, eles comumente implantam transformações tecnológicas que sequer deveriam existir, né? Então, por exemplo, eu e o Serão, a gente trabalhou lá num projeto de uma grande empresa de capital aberto, que a gente não vai falar aqui, né? Porque não tem permissão para falar, mas você lembra, Serão, quando a gente começou a trabalhar naquele projeto, pô, por que vocês estão fazendo essa transformação tecnológica? Ah, porque o concorrente está fazendo. Então a gente viu o que o concorrente está fazendo, ele tem um business case lá e a gente está seguindo o business case dele. Cara, se você for perguntar pro concorrente por que ele está fazendo aquilo, não sei também, porque o outro concorrente está fazendo, porque é uma tendência. Então as pessoas começam as transformações tecnológicas meio que sem entender direito por que vai fazer isso. E aí as lideranças não competentes em gestão de projetos acabam, às vezes, desestruturando as condições para que essa pessoa super competente faça o que é necessário. Né? Você já viu problemas nesse sentido, Serão? De, às vezes, um super gerente de projeto, uma super equipe ser destruída porque não tem boas lideranças, não consegue direcionar bem as pessoas e a produtividade acaba caindo? Com certeza. Eu costumo falar, né? Bons profissionais, eles podem ser estragados por falta de processos, né? E profissionais que são não tão bons assim, eles podem ser potencializados por um processo bem estruturado, né? Então, não tem como substituir um bom processo por um bom profissional, que é o que a CBF tenta fazer. E é uma questão cultural, se a gente parar para analisar, né? Isso não acontece só na CBF, isso acontece em todos os clubes de futebol do Brasil, né? A bala de Uhum. prata. Um time de futebol, eu não vou falar meu time, porque meu time tá na situação caótica, Ah, mas cara, fala o seu time aí, a gente é palmeirense, gosta de O ver você pessoal quer assim. saber, o pessoal quer saber. É, o Corinthians, por exemplo, né? Vamos supor que eu pô, torcesse pro timão, cara. Corinthians. Vamos supor que eu torcesse pro Corinthians. Mas não só o Corinthians, né? Meu, o time tá ruim, não tá vencendo. Qual que é a primeira estratégia? Troca o técnico, troca o técnico, troca o técnico. Na esperança do técnico ser uma bala de prata, falar para o público, olha, estamos tentando fazer alguma coisa, estamos fazendo alguma coisa, a gente não está parado. Quando, na Uhum. verdade, estão parados, sim. Né? Sim, a estrutura não A mudou, estrutura né? não, a estrutura não mudou. É só uma cortina de fumaça. Lembra acho que ó, a pessoa que a gente estava comentando antes da conversa aqui também falava isso também, que era Ah. não lembro se era ele, mas falava do status report melancia, onde é verde por fora, vermelho por dentro. Pinóquio Quem falou isso uma vez também. foi o Finock, naquele evento da Monday que a gente foi, né? Que o Sim, PMO, Exatamente. exato. qual que é a semelhança entre o PMO e a melancia? Os É que dois ele é são verde verde por por fora fora e e vermelho vermelho por por dentro. dentro. E é isso. Ah. Quando você troca um treinador e você traz um Ancelotti, é isso. É você falar, olha, a CBF é uma entidade de prestígio, as pessoas querem vir aqui para o Brasil, querem treinar a seleção brasileira, ou seja, a nossa reputação tá top, a gente consegue trazer grandes investimentos, grandes pessoas, mas na realidade, quando você olha por dentro, tá tudo vermelho. Tem uma série de coisas que precisa ser ajustada e que ninguém tá olhando, né? Sim. E no longo prazo isso não se sustenta. Aí a gente vê isso na CBF. O problema é quantos treinadores muito bons a gente já teve. Olha o Tite, que é um dos maiores treinadores do Brasil nos últimos tempos. Não deu certo. Não deu certo. O Dorival, ok, um pouco não é um cara top do mercado assim, com a mesma representação que o Tite teve, por exemplo, mas ainda assim é um bom treinador, né? Uhum. E aí eu não queria falar sobre esse assunto, mas quando a gente pega equipes, por exemplo, ou organizações que pensam no processo a longo prazo, a gente vê que as coisas funcionam. Aí tem o Palmeiras, por exemplo, né? Que Uhum. teve o caos no começo da década do ano passado, de ser rebaixado e tudo mais, e pensou, meu,
alguma coisa não está certa. Vamos entrar dentro de casa, vamos olhar o que precisa ser mudado e vamos mudar. O que aconteceu? Reestruturou, reformulou, criou-se processos, criou padrão e foi o clube mais campeão dos últimos anos. Né? A gente Olha poucas só, vezes Serão, viu. você, corintiano, falando bem da gente, cara. Não, Obrigado. tô Fico feliz com constatando, esse tô constatando, reconhecimento tô aí. constatando fatos, eu estou falando. Mas é uma Sim, realidade. E você vê, o Palmeiras, nos últimos anos, não teve um jogador top. Assim, a gente pode falar do Veiga, que é um jogador fora da curva, o Gomes, tudo bem. Mas nenhuma estrela absurda. Nenhuma estrela absurda. é. Eles viraram O bons Abel é um super treinador, E não mas era. Ele não mas ele era. tem uma estrutura por trás absurda, né? Exato. Isso é mais uma prova de que processos geram resultados. Bala de prata é que nem você jogar no tigrinho. Pode dar certo e pode não dar. Né? Então, Sim. vamos É, e jogar, isso. vamos jogar com estatística a nosso favor. Né? Bola de prata pode dar certo e pode não dar, mas processo certamente gerará resultados. Tragam a Sim. estatística para o seu lado, é melhor. Você precisa, e é o próximo tema que ele separou, né? Qual que é a diferença entre você trazer o salvador da pátria e você investir em infraestrutura, né? Então, pô, você trazer o salvador da pátria, cara, eu preciso resolver um problema específico, né? Então, você vai resolver você vai implantar uma solução imediata. Você depende fortemente de um único indivíduo. Daí você tem um risco alto se o ambiente não for propício, né? Então, isso é trazer o salvador da pátria. Cara, é bom? Claro que é bom. Pô, cara, se a gente não se classificar para a Copa do Mundo, vai ser um vexame. Eu acho que tem que trazer o Ancelotti, sim. Mas se o Ancelotti não conseguir classificar e você cortar ele, vai ser um erro. Porque você não preparou a estrutura, entendeu? Então, assim, eu acho que, cara, o Ancelotti ele deveria ficar até a Copa de 2034. Assim, cara, você Uhum. tem que dar 10 anos pro cara trabalhar e aí você avalia que ele conseguiu fazer com a seleção, entendendo que, sei lá, talvez esteja no escopo do trabalho dele ou não. Como que eu posso dizer, ser um conselheiro ali da CBF sobre o que eles precisam fazer para melhorar o futebol brasileiro. Provavelmente não está no escopo dele fazer isso. Provavelmente o foco dele é pegar os melhores jogadores e criar um time, né? Mas a CBF precisa olhar de forma mais ampla, né? Então, assim, é a diferença entre você trazer um salvador da pátria e investir em infraestrutura. Então, investir em infraestrutura é o quê? Você desenvolver processo, como você não falou, você desenvolver outras pessoas. Então, cara, eu trouxe o salvador da pátria, mas eu não vou só colocar ele em um projeto. Eu vou fazer esse cara desenvolver essa competência em outras pessoas, inclusive nas lideranças, né? As pessoas que estão acima dele. E é desafiador, né? Muitas vezes o cara fala assim, pô, eu trouxe você, você é PMP, você tem um monte de certificação, tem formação, estudou um monte de tempo nessa área, você que tem que ensinar as pessoas. Tá, mas e você? Você não vai querer se desenvolver isso também? Não, eu sou líder, eu preciso cuidar de outras coisas. Peraí, não sei se é bem assim também, né? Então as suas lideranças precisam ter vontade de adquirir conhecimento sobre essa competência, se desenvolver na competência de gestão de projetos, para que a produtividade, por exemplo, das transformações tecnológicas aconteçam, especialmente no longo prazo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, eu já vi muitas pessoas desistirem, por exemplo, por exemplo, fazer o meu curso, né, o Gestão MD de Software, mas, poxa, isso se aplica a outros cursos também. Né? Assim, é claro, eu preciso falar do meu treinamento, poxa, o Serão vai falar do dele, mas por quê? Porque a gente tem a nossa experiência com pessoas que são nossos clientes ou potenciais clientes, mas essa objeção, essa barreira de, cara, não vou estudar, porque eu não vou conseguir criar transformação, é muito grande. A pessoa não acredita nela e não acredita no ambiente dela. Aí você pensa, tá bom, mas você não vai nem tentar? Não vou tentar, porque eu não quero lidar com a frustração. Então, os caras estão trazendo o Ancelotti também, eu acho que é porque ele é, como eu acho que o Serão falou, o Serão não, o Chorak, ele é um cara que tem a costa larga, entendeu? Tipo assim, cara, se ele não conseguir classificar a CBF, ele não vai ficar baladinho, porque ele já ganhou tudo, cara. Sim. Ele só não ganhou uma Copa do Mundo. Mas ele não vai ser aquele cara que, tipo assim, nas primeiras derrotas já vai se abalar, entendeu? Então, para o cara ser produtivo também, como um gestor de projetos software, ele precisa ter condições de lidar com frustração, de lidar com dificuldades. E eu acho que hoje as pessoas estão muito assim, eu nem quero estudar isso porque eu não vou conseguir aplicar. Ou vai ser muito frustrante aplicar isso num ambiente que as pessoas não sabem nada, e aí, como eu vou ter muita dificuldade, eu prefiro nem fazer. E aí você vai ficar vivendo aquela vida medíocre, você não se desenvolve, você não lida com frustração, mas aquilo também não te transforma, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter muito essa mentalidade também de entender que, poxa, o Ancelotti ele tá vindo porque ele tem uma cabeça muito boa. As pessoas acreditam que ele não vai cair na primeira frustração. E muitas pessoas não deixam de investir nelas mesmas porque elas não querem se frustrar, né? Vou estudar um negócio, vou aplicar, vou errar, e aí? Ué, e aí faz parte da jornada, né, cara?
Não é não? Vocês já viram pessoas que não quiseram criar transformações porque, poxa, acham que se estudar determinada área, se querer implantar determinada transformação, vai lidar com insucesso, vai lidar com a frustração e a pessoa simplesmente foge disso? Já viram isso acontecer? É mais comum do que parece, né? Mais comum do que parece. A gente não fala muito sobre isso. A gente não fala sobre. Não se fala muito sobre isso no ambiente corporativo, de insucesso, né? Até porque, pô, vai desmotivar a equipe e tal. Mas insucessos, eles existem, né? Quantas vezes a gente já errou e teve insucesso. Mas faz parte do processo de maturação e de crescimento de todo profissional. Né? Todo projeto ele Uhum. tem falhas, todo projeto ele tem indicador negativo, todo business case precisa ser revisto, isso é natural, isso é natural. Eu acho que é importante também, para falar sobre liderança, até que às vezes a liderança não é engajada, né? Mas isso faz parte, claro que a liderança precisa estar engajada, mas quem está embaixo também na operação precisa ter a habilidade de também engajar a liderança. Às vezes o líder ele é uma pessoa formada em uma outra área, ele não tem ele não tem a visão de fato de gestão de projetos, do impacto daquilo. Cabe o trabalho ali da equipe do projeto, ou da equipe da área, enfim, criar um business case da área e falar, gente, ó, precisamos fazer isso aqui é importante, tem isso aqui, tem aquilo ali. E o líder, ele não, a gente não está falando que o líder ele precisa ser um PMP, o cara precisa ser certificado em PRI, não é isso, não é isso. Isso quem precisa ter é o gestor do projeto ali da área, né? É importante que Uhum. tenha. Mas todo mundo precisa ter um conhecimento dos impactos e da importância de ter o conhecimento em gestão de projeto, não necessariamente ser um especialista. A gente não Uhum. consegue ser especialista em tudo. Se é o gestor Sim. financeiro de uma área for especialista em gestão de projeto, provavelmente a área de finanças vai cair. Ou o cara é um Superman e consegue ser especialista em várias coisas, que é pouco provável. Né? De novo, Uhum. vamos jogar com a estatística do nosso lado. Então, assim, falhas vão acontecer, procure se especializar, procure, assim, o Ancelotti, de novo, o Agostinho já falou, foi importante, e concordo também da vinda de uma pessoa desse tamanho, para o seu projeto também, para a sua área, é importante ter pessoas também que são pessoas especialistas que vão conhecer, para elas disseminar o conhecimento ali dentro, para que a maturidade de todo mundo ali evolua. Uma coisa que que eu estava pensando enquanto o Agostinho estava falando, sobre essa questão de trazer uma pessoa, enfim, confiar, é igual o princípio do PMO Value Ring com relação à geração de valor no longo prazo, né? Ao longo do Uhum. tempo. O Ancelotti ele trouxe um Sim. benefício, trouxe esperança, trouxe confiança, trouxe, agora vai. Só que, por não ter processo, se você não focar no benefício no médio e longo prazo, vai chegar na Copa ali, o cara é eliminado pronto. Não deu certo, tal. Não é isso. Não é isso. A gente tem que conseguir fazer com que gere valor no imediato, aqui no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, para que a estrutura se sustente e que o processo, em algum momento, colher resultados, e vai colher resultados. Agora, Aí, Sim. Seron, né? Você tocou num ponto, até desculpa aí, né? uhum, Que é nessa linha, né? Dos benefícios que, né, a CBF tem quando decidiu trazer o Ancelotti, você tomar um certo cuidado para você não criar uma expectativa muito acima da realidade. Então, Uhum. o torcedor ali, ele é o sentimento, né? E aí ele quer o quê? Quer que o Brasil seja campeão, multicampeão, jogue aquele futebol, aquela performance que a gente tinha ali alguns anos atrás. A gente entende que isso não vai acontecer, dada a limitação atual e a capacidade técnica dos jogadores hoje, não só no Brasil, mas como no mundo. Hoje em dia, né, você tem ali, você consegue. O nível está bem equilibrado sobre essa questão. Né? Então, quando você gera uma expectativa muito grande, né, à medida que esse técnico, né, e esse gestor ele não performa, é fácil, você trata ele como um bode expiatório. Então, assim, Sim, sim. você Coloca nas desliga ele costas da dele, né? empresa, coloca nas costas dele, decide se vai fazer alguma coisa com ele ou não. Né? Então, você ter uma liderança ali que entenda que essas expectativas que são geradas, né, elas precisam ser balanceadas. Em contrapartida, a sua equipe também precisa estar num movimento de adaptação. Então, a gente fala muito sobre competências técnicas, mas existe ali as competências emocionais, né, a capacidade de você lidar com os impactos e insucessos ali do dia a dia de projetos, que é comum. Né? Então, você trabalha ali, né, um gestor de software, ele tem muitos desafios quando ele faz a gestão do projeto dele, né, desde quando ele vai fazer ali o desenvolvimento da sua solução, quando ele vai utilizar uma infraestrutura para fazer uma subida, enfim, são várias etapas que passam por isso, e você tem o desafio da empresa, né, das áreas,
E por trás disso, você tem pessoas trabalhando ali que estão a todo momento sendo bombardeadas com demandas, com mudanças, com posicionamentos diferentes ali das áreas, e isso tudo gera um resultado para o projeto e que faz com que o gestor de projeto tenha o sucesso ou o insucesso. E aí essa questão do Sim. insucesso faz muito com que ele lide com as consequências disso para a empresa. Então, nenhuma Uhum. empresa quer contratar um gerente de projeto para falar assim, olha, nós contratamos você aqui porque a gente espera que você resolva, você só lide, assim, o ambiente aqui é de insucesso para você. Não, a As gente pessoas quer. vão colocar nas costas dele que não, você vai ter tudo que você precisa, a gente vai te apoiar, etc. Exato, Mas no exatamente, dia a dia é que você descobre se de fato aquela estrutura está preparada, né? exatamente. Então tem muito isso, né? Eu acho que assim, a gente falou bastante sobre os benefícios poxa, você trazer um salvador da pátria, né? Que é você, poxa, que é uma solução rápida e é importante, mas você precisa olhar também para os benefícios de, tá, eu trouxe um cara muito bom, mas ou você, por exemplo, poxa, eu quero me tornar um salvador da pátria. Vamos supor que você tá aí, vê que seus projetos estão colapsando, que ninguém sabe direito o que fazer. Você pode querer se tornar esse salvador da pátria. Você precisa primeiro acreditar em você mesmo. Por mais que o ambiente não mostre que isso é possível, né? Eu nunca vou falar para uma pessoa assim, cara, não acredita que você não pode fazer a diferença. Por mais que o histórico dela talvez mostre o contrário. Sabe por quê? Porque eu só consegui, por exemplo, na minha carreira, sair de estagiário lá a diretor de uma empresa de grande porte, porque eu via que apesar das dificuldades do ambiente, se eu me desenvolvesse, se eu tentasse, batesse a cara e fosse resiliente, eu poderia fazer alguma diferença. Entende? Então, quando você se torna alguém que está buscando um diferencial para você e está disposto a aplicar, bater a cara e errar, né? É quase que automático, cara. O sistema vai te puxando para cima. Ou você vai ser expelido dele, mas você se torna uma pessoa melhor. Entendeu? Agora, você deixar de se desenvolver porque você não acredita que é possível, eu nunca vou recomendar isso, entendeu? Então, e hoje em dia isso está muito em alta, né? Assim, gerações, acho que anteriores à nossa deixam de fazer as coisas assim, saem muito rápido dos empregos, né? Teve até há um tempo atrás esse negócio do. Eu não lembro exatamente o nome em inglês que tinham definido, mas é que o. Tipo assim, a pessoa sai logo, sabe? Teve um nome pra isso, vocês lembram desse movimento? Que é o quick quitting, alguma coisa assim. Tipo, o cara entra, Uhum. se ele não gosta do ambiente, ele já vai lá e sai. Cara, eu acho que isso é um erro muito grande, entendeu? Você ficar se livrando do seu ambiente porque você atribui a ele a responsabilidade para sua, por exemplo, infelicidade. Se a gente for entrar no mérito da felicidade, a gente vai, assim, ficar 10 horas aqui falando sobre o que pode te fazer feliz ou não, sobre o que é, etc. Mas é muito importante. A gente tá falando sobre o Ancelotti na seleção brasileira com essa visão de que, olha, ele vai trazer produtividade, se você se desenvolver, você vai se tornar mais produtivo, mas você precisa olhar para a estrutura. E você convidar as pessoas ao redor para olharem para a estrutura é uma coisa importante, né? Uhum. Que é você trazer o sabor da pátria, gera vários benefícios, ele vai conseguir gerar res- resultados rápido, né, no seu contexto específico, mas no longo prazo, a empresa precisa se estruturar. As lideranças precisam se desenvolver, você precisa criar processos, você precisa implantar tecnologias, porque aí você vai ter um ambiente propício a isso, né? E eu acho que o grande desafio das pessoas é olharem para essa visão mais de longo prazo e serem até menos egoístas, cara. Tipo assim, cara, eu não vou pensar só no meu projeto, na minha felicidade, no meu sucesso. Eu quero me desenvolver pelo bem da minha empresa, pelo bem da minha sociedade. Entendeu? E eu vejo que muitas pessoas deixam de fazer isso por conta disso. Elas pensam só nelas. Tipo, cara, eu vou me desenvolver, vou aplicar, vai dar errado, então eu não vou fazer. Pô, peraí, mas você vive só por você? Tipo, você só pensa em você? Então, eu vejo que isso é um grande equívoco das pessoas, né? Você tem que sempre pensar no longo prazo, sempre se colocar à disposição para investir na estrutura da empresa, né? Não sei se vocês lidam com outros gerentes de projetos também, vocês veem muitas pessoas falando, cara, eu nem vou, sei lá, não vou mapear risco, não vou repensar o processo, não vou fazer um plano de comunicação, porque as pessoas não vão seguir. Tá, cara, mas você tá tentando, pelo menos. Você tá tentando mudar. Então, vocês já viram pessoas desistirem por conta disso? Elas só pensam no agora e não pensam no longo prazo, né? Porque elas estão pensando só na frustração que elas estão evitando ter naquele momento. Sim. E outra, é um teto de vidro, né? É um teto de vidro. Um gestor de projeto, se ele não está focado em estruturar e organizar todo o processo e o ambiente ali para o time, eu não vou criar um plano de comunicação porque o pessoal não vai seguir. Beleza. Só que quando dá problema,
a primeira pessoa que eles vão atrás é do gerente de projeto. E aí? Sim. O que você fez para... Você sabia que eles podiam não seguir, ou que a comunicação podia falhar. Mas qual que foi o seu plano de ação para mitigar? Ah, não tem, porque historicamente ninguém nunca seguiu. Legal, beleza, falou, não precisamos mais de você. Né? Então, assim, é você criar a sua cama negativa. Então, assim, foque no processo, o processo dá resultado. A gente, por vários processos terem falhos, por vários profissionais terem colocado skin in the game, né, testando processos, validando metodologias, a gente tem várias metodologias hoje testadas, comprovadas, que dão resultado. E, de novo, né, planejamento não é profecia. Ela pode mudar e ela pode não acontecer. Por isso que a gente precisa estar atento a mudanças e adequações. Então, faça. Se você não quer falhar, não trabalhe, porque você vai falhar, e não viva também, porque você vai falhar na vida. É inevitável. Agora, essas falhas, elas servem para a gente ter lições aprendidas e aprender, evoluir, nós e quem está à nossa volta também. Sim, é isso mesmo, né? E indo para a parte aqui do como, né, mas de como a gente pode resolver essa questão, olhando para tanto no curto prazo quanto no longo prazo, né? Quais os principais erros de quem tenta trazer o salvador da pátria? Então a gente listou aqui alguns, né? Então, pô, ignorar problemas estruturais existentes. Então, não sei se vocês já viram aí no contexto de vocês. Ah, vamos implantar uma solução aqui para resultado rápido. Tá, mas e a estrutura e o processo? E a cultura das pessoas? Então, você tem que olhar para os problemas estruturais. Você tem expectativas irreais de mudanças imediatas, né? E falta suporte e integração, às vezes, do novo profissional com a equipe, né? Então, não existe é, implantar a salvação da pátria pensando que você vai ser um profissional sem mudar a estrutura, né? Você já viu esse tipo de problema, Antirak? Tipo, cara, os caras tentam vou fazer um treinamento aqui que vai salvar a pátria, vou contratar tal pessoa que vai ser muito bom, e aí ele não olha para a estrutura e gera problemas? A gente quer fazer uma transformação digital aqui, mas as pessoas mesmo não sabem, né, o que significa isso, né? Pois Ontem é. mesmo eu fiz uma postagem no LinkedIn falando sobre riscos. E eu Aham. falo, né, num trecho que é bom que o seu projeto tenha riscos, porque você está trabalhando com incertezas reais e não está vivendo num conto de fada. Sim. Então, o cenário do gerente de projetos, ele é, como o Seron apresentou no começo, na apresentação dele, é caótico, né? Ele é problemático, mas é nesse cenário ali que ele precisa enxergar as alternativas necessárias para que ele tenha sucesso e que ele consiga passar por esses desafios, né? E isso a gente vê em gerenciamento de riscos, né? As estratégias, né, para você lidar com o risco antes que se torne um problema. E quando ele é um problema, que você trouxe ali, não, os problemas estruturais, você Sim. contrata um gestor de software sênior, mas você tem um problema estrutural de cultura, você tem um problema estrutural de não priorização de iniciativas, você não tem uma correlação entre as iniciativas, né, um portfólio priorizado e demandas ali que já precisam ser executadas de acordo com buckets estratégicos da empresa, você não tem essa ligação, porque isso não é cultural, a gente vai fazendo conforme o que vem na frente e quem faz a melhor apresentação mostrando o melhor resultado, mas sem provar nada. Então, assim, são problemas de estruturas que interferem diretamente nesse tipo de contratação, nesse tipo de performance. Então, assim, não adianta Sim. você querer montar uma equipe com 10, 15 gerentes sêniores e que eles resolvam todo o problema dos portfólios da empresa, né, que gerem resultados e que promovam mudanças no curto, médio e longo prazo, sem que você olhe para o seu processo, né, sem que você olhe para a maturidade que a sua equipe tem, não com relação a projetos. A gente sabe que o dia a dia ali, por exemplo, do key user, ele não está tão envolvido em projetos, mas ele precisa entender que existe uma fila, uma prioridade de coisas que estão vindo para ele que vai interferir no dia a dia dele também. Então, a Sim. gente, né, olha muito essa questão hoje em dia de carga e capacidade, né? Então, a carga que vem de iniciativas, as áreas de negócio, a gente vem numa crescente no mundo onde as coisas estão mudando de forma muito rápida e tendendo para a tecnologia. E isso para a empresa, ela precisa ter um crivo para poder entender como é que ela consegue aplicar isso para dentro do negócio dela e conseguir se atualizar no mercado.
Então, existe uma velocidade de coisas que entram num filtro. Esse filtro está bem ajustado, né? Esse filtro A é maioria das vezes estrutural. não, né? A maioria das vezes não. Então, as coisas vão entrando e elas precisam sair porque existe uma expectativa muito alta por parte ali dos sponsors, por parte de acionistas, por parte de diretoria, de que os resultados aconteçam e que eles precisam acontecer de forma rápida, mas se eu colocar um cara sênior aqui na jogada, ele vai resolver, mesmo que a gente tenha esses problemas. Eu reconheço que nós temos esses problemas mesmo, mas nós colocamos esse cara aqui, esse cara vai resolver e vai trazer a Copa do Mundo pra gente. Eu acho que o Agostinho vai lembrar. É. A gente passou por uma situação recente onde uma pessoa estava procurando um gestor de projetos que soubesse tocar o bumbo e não E fosse não fosse um focado em professor. metodologias. E não fosse focado em É. metodologias, e não fosse professor, Aham. né? Isso mostra muito, né, do cenário que a gente vive. É. O Tchordak trouxe um Ok. ponto muito importante de priorização, né? Depois que você priorizou ou não priorizou e já entrou para a esteira, existe uma expectativa ali. E já era. Ali a expectativa é que seja entregue. Sim ou sim. Então, o que as pessoas fazem às vezes? Eu vou trazer uma pessoa aqui que tenha jogo de cintura, gerente de projeto sênior, né? E aí ele vai conversando com o pessoal aqui, vai articulando, vai postergando esse prazo aqui, vai conseguindo um budget novo ali, vai blindando o time aqui e tal, não sei o quê. E aí, um momento vai entregar, de alguma maneira vai entregar com uma qualidade X, né? E, ok, essa é a resolução. E aí eles conseguem, aí de repente, até conseguem contratar pessoas nesse perfil e resolver o problema. Mas não resolveu o problema, né? Você Deu resolveu jeitinho problemas de um brasileiro. projeto só, né? Sim. E Mas, um ponto, né? E um ponto. E você é, tá deixando de gerar mais valor do que sim. simplesmente entregar coisas. Não sou Isso pastelaria. isso que o Jordan trouxe da gestão de riscos é uma coisa muito importante. Assim, eu vejo, cara, quanto é um tema relativamente básico, mas é central porque é contraintuitivo você querer buscar riscos proativamente. Na verdade, você está proativamente buscando uma forma de mostrar que está tudo bem. E não que existem potenciais problemas, né? Principalmente falando de riscos negativos, né? E eu Uhum. estava conversando, por exemplo, segunda-feira aí com uma aluna minha sobre isso, né? Que a gente tem lá o acompanhamento no projeto dela. Ela falando bem assim, olha, é difícil eu colocar a gestão de riscos dessa forma, por exemplo, deixar bem claro a probabilidade e impacto num texto diferente, inclusive com um plano de mitigação, porque eu sequer tenho sistema para isso. As pessoas mudaram lá que a gente é obrigado a colocar o risco num campo personalizado do DevOps pequeno, que nem dá para escrever isso. Então você vê que assim, o problema de estrutura de gestão de riscos, ele começa por aí, dela pegar e falar, não, gente, gestão de riscos é importante, vamos mudar a forma que a gente coloca os riscos expostos, inclusive não só com a probabilidade de impacto, a gente precisa colocar um plano de mitigação, a gente precisa ver se esse plano está sendo efetivo, Não só uma entende? vitrine, né? Não é só o risco, e o risco, quando ela leu lá o risco, por exemplo, no estado de reporte, tava de uma forma assim que, pô, você lia, nem parecia que era um risco direito, entendeu? Era só um comentário sobre um problema super grave, que se você escreve o risco no formato certo, né, que é se determinada coisa acontecer, então ocorrerá algo, fica mais claro que assim, gente, a gente precisa resolver isso, entendeu? Então, o problema estrutural vem até disso, até de, pô, você tem sistemas, você tem formulários que sejam Excel, um Word, que as pessoas olham, não, eu preciso colocar dentro do DevOps no campo pequenininho aqui. E, meu, se eu ficar falando muito que a gente tem que gerenciar risco, vai pegar mal, porque vai abrir ali as falhas das pessoas, né? Então, você tem que começar pela estrutura mesmo. Mas, é claro, você precisa ter conhecimento também, porque o conhecimento de gestão de riscos é uma coisa que, apesar de ser básico para quem já é competente em gestão de projetos, para muitas pessoas não é. As pessoas falam, ah, não, para que risco mesmo? Vamos, focar em outras coisas, né? Depois a Então, gente resolve. depois, depois a gente resolve. Ela falou isso, ela falou, Agostinho, meu problema é que eu tô há 3 semanas falando com as pessoas desse problema, todo mundo fala, nossa, é um problema mesmo ser resolvido, mas ninguém resolve. Entende? Então, pô, o que que eu faço? Eu falei, ó, você vai ter que. Se você não consegue gerenciar o risco, porque ela tá trabalhando num contexto que são 3 projetos. É um projeto de engenharia, conectado com um projeto de infraestrutura de TI, e o projeto dela que é o de sistemas, entendeu? Então ela tá cuidando junto da parte de sistemas. Só que existem riscos no cronograma de engenharia e existem riscos no cronograma de infraestrutura. E o dela impacta, porque é o último, entendeu? Eu falei assim: olha, se você não consegue mudar a gestão de riscos do de engenharia nem do de infraestrutura, você vai ter que trabalhar com a gestão de riscos do seu projeto ali, conectado ao desses outros dois, entendeu? Então, é basicamente isso, né? Mas é complicado quando a empresa não tem maturidade sobre isso, né? Então,
mas você precisa se desenvolver para levar essa maturidade de alguma forma, ainda que com restrições para as outras pessoas. E o problema dela era um problema de liderança, assim, tipo, são 3 projetos que funcionam de forma conectada, mas não tem, por exemplo, um gerente desse mega projeto, entendeu? Porque isso não é um programa, é um mega projeto, entendeu? É um projeto de uma planta. Então não tem um gerente do projeto da planta, existe só os diretores que são responsáveis. Então tem o diretor de engenharia, o diretor de TI, que é responsável por sistemas e infra. Então, tipo, será que esses caras sabem que existe esse risco que está sendo ali, digamos assim, é, apagado ali, as pessoas não estão colocando muita ênfase nisso porque é um potencial problema? Não, às vezes ele acha que está tudo bem. Ela falou que o problema é isso. O gerente do projeto, que não é ela é a analista, digamos assim, e acaba sendo responsável pelas responsabilidades do gerente do projeto. O gerente do projeto, sempre que ele vai falar com o diretor de TI, ele fala, não, tá tudo bem por aqui e tudo mais. E ela vê que não tá tudo bem, né? Então, você vê que as pessoas, elas precisam ser competentes e precisa ter cara dura mesmo, cara, brigar pelo que elas acreditam, né? Então, isso é uma postura muito importante, né? A gente participou, não sei se você lembra, Agostinho, a gente montou um plano de configuração para você escalar problema. Então, Eu à não lembro medida disso, cara. que a gente Botou uma A montou gente já ali fez escalation uma tanta list, coisa estrutura, junto. a gente montou um plano escalation de list do projeto. configuração dentro do plano de comunicação, né? Ah, Uma sim, gestão de configuração para você escalar um problema. Então, sim. aconteciam né, os problemas aconteciam, né? Porque já eram riscos que você nem Já é mapeou, um problema, né? Diferente do que já é risco. um Eu vi aquele seu problema, post né? lá, muito bacana, né? E Sim. aí, assim, o problema já aconteceu. E aí, ok. Quando o problema acontece também, que é comum, a gente também não pode trabalhar com a hipótese de que seu projeto vai ter muitos riscos e não vai ter problemas. Aconteceu um problema. Eu tenho um plano estruturado para escalar e tenho ações imediatas para resolver esse problema, ok. Né, a questão é, existe um risco que, né, você deu exemplo, é, existe a sinalização desse risco, ele pode interferir em outros cronogramas e outras áreas, e aí você não consegue escalar, né, de uma maneira que você envolva 2 lideranças diferentes, né, porque aqui, claro, isso aqui não vai tocar para mim, isso aqui, por exemplo, eu de TI estou tranquilo, eu de engenharia aqui estou tranquilo, mas o de sistemas ele está sofrendo uma preocupação que vai trazer um impacto, porque isso pode se tornar um problema, e na hora que virar um problema, como é que vai ser essa resposta, né? Isso pode Pois é. atrasar, pode mudar escopo, pode, né, você vai fazer um shift ali do cronograma que vai passar de 2024 para 2025 para 2026, por exemplo, né? Você tem Uhum. impactos assim substanciais quando você tem um problema real dentro do seu projeto, né? E sobre a questão ali da CBF, né, com a questão da vinda do Ancelotti, ele traz com ele uma equipe, muito provavelmente é uma equipe que já vem trabalhando com ele no Real Madrid, né? Ele trouxe também o preparador de goleiros, que eu acho que é o Tafarel, né, que também é preparador de goleiros do Liverpool. Então, assim, existe uma Uhum. equipe também que está trabalhando com ele que é muito bem, muito gabaritada. É uma equipe Sim. boa, ali, um staff muito bom, equipes ali de apoio, de desenvolvimento de jogador. Acredito que ele deve ter ali um scout também para fazer algumas análises também. E tudo isso compõe o trabalho desse grande líder que é o Ancelotti. Então, assim, ele Sim. também não vai conseguir trabalhar sozinho, ele não vai conseguir performar Exato. sozinho. Ele tem uma equipe ali por ele, lideranças em alguns pontos ali, você tem, né, a frente de análise de jogadores, na frente de subcategorias, a parte médica também, vai ter que ter uma equipe ali de ponta. Então, ele precisa dessas engrenagens funcionando bem para que o sistema também de trabalho dele, né, seja aquilo que ele propôs quando ele aceitou esse desafio de vir para cá. Então, Sim. ele vem com esse preparo, ele vem com essa bagagem, tem uma equipe boa. As condições, se a gente olha a nível Brasil, né, a gente pode ficar aqui 10 horas falando de questões Nossa. relacionadas à estrutura do Brasil, Sim. mas eu penso que inicialmente vai ter um impacto positivo. Ele vai Eu também acho conseguir que ter sim. um resultado Pri- positivo. Principalmente se de alguma forma ele conseguir mostrar para as lideranças da CBF os problemas estruturais, né? E a gente entra aqui no nosso último tema, né? Que é como você investir em infraestrutura. Então você precisa resolver coisas em curto prazo? Precisa. Mas como que você vai melhorando a estrutura dos seus projetos de software? Você precisa entender, então, os problemas profundamente. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir ajudar cada um que vai assistir depois desse vídeo com um problema específico, mas você precisa olhar.
os processos, né? Pô, existe um fluxo, o gerente de projeto sabe o que ele precisa fazer desde o começo até o fim. Então, se eu pensar, a receita do bolo, todo mundo conhece, que é processos, pessoas e tecnologias. Mas, às vezes, a pessoa não consegue sequer olhar para o fluxo de atividades e ver problemas. Então, esse é o grande ponto, sabe? Então, uma vez, por exemplo, eu já citei em outros conteúdos aqui no canal recentemente, que uma vez eu falei lá com o CEO de uma grande empresa de tecnologia, e falou assim, cara, as pessoas aqui sabem que precisa mapear benefício, a gente até criou um template para colocar o benefício, mas ninguém preenche. Então, assim, pô, será que o problema é só ter o template de como escrever o benefício? Ou é uma governança? Ou seja, você precisa de pessoas olhando para esses processos. Você precisa de tecnologias. Ou seja, cara, não é só descrever o benefício. Você precisa de um fluxo para ver em que fase está o benefício. Então, você precisa do processo, assim, que seja, cara, se você tem um template preenchido, já é muito bom. Mas será que as pessoas estão olhando para isso e se incomodando com isso? Será que elas sabem o que é um fluxo de gestão de benefícios? Será que tem tecnologias para isso? Só o template vai resolver? Não, mas já é melhor do que isso. Então você precisa Uhum. da estrutura completa. E você precisa de pessoas competentes nisso. Né? Senão virou Então, um olhando para artefato isso como também, um né? problema. Senão virou um artefato, Né? pessoal. Se você só coloca um template, ele é muito bom. Mas se não existe a explicação, e as pessoas não têm maturidade para entender o porquê aquilo está sendo feito também, o porquê existe aquele processo, Se por que você aquilo é só chega importante, top-down, tem que mapear é, benefício. Mas por quê? Se vira, o meu foco é vira, entregar o sistema, né? vira um artefato só. Ah, é um artefato. É. Ah, é chato. Aí o projeto tá lá na execução, os caras estão pensando em, nossa, meu, preciso fazer o plano de comunicação aqui ainda porque os caras estão me olhando. Nossa, preciso escrever a TAP que eu não fiz até agora. Meu, não é assim que funciona. Não é um checklist do que você tem que fazer lá, né? Os Por mais, artefatos, eles têm um porquê, né? As pessoas precisam exato, entender isso. Né? exato, e precisa entender, né? Então, essa questão é muito importante da. E aí, enquanto a gente está falando sobre Ancelotti, que tem toda uma equipe por trás dele, a menina, né, do GHS também comentou, putz, eu estou comentando, mas as pessoas parecem que não faz nada. E aí existe uma habilidade muito importante do gestor de software também, que o Ancelotti certamente tem, seguramente terá aqui na seleção, que é, às vezes você conhece todos os processos, você é uma pessoa especialista, você tem o conhecimento técnico para identificar problemas e criar planos de ação para estancar aqueles problemas ou mitigar os riscos visíveis. Você, para que todo mundo esteja na mesma página, você precisa ter uma habilidade de comunicação e de conectar as pessoas. Esse é um papel muito fundamental do gerente de projeto. O Ancelotti, ele precisa, ao mesmo tempo que ele blinda a equipe, ele precisa estar em contato com o pessoal de cima, para o pessoal, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Se a gente não mudar isso, vai ter esse impacto lá na frente. É por isso que a gente precisa atacar isso. Porque se a gente não atacar isso, isso aqui vai acontecer e a gente vai patinar de novo. E aí não adianta você me trocar, você colocar outra pessoa aqui. Eu estou querendo desenhar isso daqui, não porque eu quero garantir a minha perpetuidade como técnico da seleção brasileira, a maior seleção do planeta. Mas eu quero que as próximas pessoas que entrem aqui saibam o que fazer e isso vai gerar um benefício para sempre ou longo prazo para a CBF ou para o Brasil como um todo, né? E no caso do projeto, para o seu projeto, para a área como um todo. Então, assim, tem que ter essa habilidade de que nível de detalhe eu preciso passar, quem que eu preciso mapear, qual que é a característica de cada pessoa, como que eu blindo meu time, qual que é a hora de falar, qual que é a hora de dar uma segurada também. Isso é muito importante, Uhum. né? Então, além do conhecimento, fazer esse assessment todo aí, saber conectar e unir pessoas. Isso é um dos grandes desafios do gestor de projetos. E muita gente falha nisso às vezes. O cara é muito bom e sai rasgando todo mundo. Isso não vai dar certo também, né? Então é Realmente, ele importante. precisa ter essa soft skill para engajar as pessoas, né? Porque se ele achar que ele é muito bom, mas ele vai fazer as coisas sozinho, não vai dar, porque o gerente do projeto é justamente o que usa as habilidades dessa competência que poucas pessoas entendem para garantir que todos ao redor cumpram o seu papel, né? No Inclusive fim as das pessoas acima contas, dele, né? Exato. a equipe precisa trabalhar para gerar essa entrega, né? Exato. Brincamos ali, ó, a batida do bumbo ali, mas na prática o gerente de projetos ali, né, o gestor de software, ele tem que estar antenado com relação à equipe, né, no ritmo que essa equipe trabalha, né, produzindo as entregas para o projeto, né? Ao mesmo tempo é a ligação que o Serão comentou, né? Eu faço essa ponte com a liderança, né? Olho para os problemas da minha equipe, olho para as oportunidades que eu tenho mediante aos problemas de estrutura,
né? Porque o salvador da pátria, ele é visto como um cara que vai resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E a Uhum. gente sabe que um, E é sempre uma visão míope, né? é sempre uma visão míope, né? É o que você comentou sobre a expectativa irreal em mudanças que podem não acontecer, improváveis, né? Então, assim, Sim. ele não vai conseguir resolver todos os problemas, mas se a gente olhar para esse processo específico aqui, que impacto que a gente vai ter no valor do longo prazo, que o Serão comentou? Então, tudo isso acaba se conectando, né? O gestor de software ele faz essa ponte com liderança, com o entendimento do negócio, com o entendimento do processo, e ele tem uma equipe que trabalha para ele produzindo essas entregas para que ele consiga gerar os melhores resultados em detrimento da situação da governança que essa empresa ela estabelece dentro da área de projetos, dentro da área de operações, dentro da área de engenharia, né? Então, a gente sempre vai pegar no exemplo de governança, né? Então, quando você tem uma governança transparente, processos claros, facilidade de comunicação entre áreas e entre a hierarquia da empresa, é muito mais fácil para um cara que tem um gabarito, que tem ali recursos e tem competências, soft skills para conseguir performar, é que ele Uhum. consiga ter o sucesso no seu projeto. Mesmo que a Total. situação ela tenha os seus desafios, né? Então, que é o que a gente vê em boa parte das empresas no Brasil, né? Então, todas elas ali existe um nível ali de conhecimento até um pouco para baixo com relação ao gerenciamento de projetos. Existem desafios e oportunidades, mas mesmo assim, né, elas conseguem entregar os seus projetos também. Sim, total. Eu acho que muito da capacidade dele, no Ancelotti, ficar na CBF muito tempo, vai estar relacionado. Capacidade não, eu acho que assim, é vontade, né? Porque ele é um cara que provavelmente, assim, não tá trabalhando mais por dinheiro, ele tá trabalhando por propósito. É muito assim, cara, eu vou conseguir transformar pelo menos a seleção brasileira num time vencedor. Se ele vê que a CBF não tá criando condições para isso, ele vai sair. Uhum. Né? Eu acho que não vai nem ser. Assim, eu acho que a CBF não vai ter cara de pau de tirar ele com menos de um ano. Assim. Ah, caiu na fase. Não classificou para a Copa do Mundo. Pode ser que tire, mas acho que não. Né? Porque eu acho que é até pouco provável, por mais que a gente esteja com dificuldade de não classificar. Mas vamos supor que cai na fase de grupos. Eu acho que a CBF não tira. Eu acho que ele vai sair quando ele vê que ele não está conseguindo transformar a seleção brasileira num time vencedor. É claro, o futuro ninguém sabe, né? Mas é muito disso, né? Você entra dentro da empresa, você precisa ver que você está conseguindo transformar e que você lida com frustrações, mas você consegue algum nível de resultado. Então você precisa se motivar por essas pequenas vitórias, mas entendendo que também você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Porque, poxa, no caso dele, ele já ganhou tudo em termos de é, técnico de clubes. Ele nunca ganhou uma Copa do Mundo. Acho que ele tá vindo por isso também. Pô, cara, lá eu posso ganhar uma Copa do Mundo. Assim, é o último título que ele precisa para coroar a carreira dele como um dos Eu tenho técnicos condição de fazer isso, né? mais memoráveis, assim, né, do mundo, né? Então, eu acho que é isso, Com né? Pra gente certeza. concluir, tipo, pô, a contratação da Ancelotti pela CBF é uma tentativa de solução rápida para problemas profundos. É errado? Eu acho que não. Mas os caras precisam atacar outras áreas também, né? Uhum. Em gestão de projetos de software, é essencial equilibrar a busca por resultados imediatos com investimento em estrutura e cultura organizacional. É o Então, que a gente pô, falou, né? às Do vezes. longo prazo. É, Tem que ter a percepção de benefício em todos os tempos, né? Hoje, amanhã e depois de amanhã. Precisa ter exato. isso. Então, assim, E os projetos, né, que rodam atualmente nas empresas, eles visam muitas vezes atender uma dor real, uma dor que está acontecendo naquele momento. Então a gente sim. comentou sobre a esteira de coisas, né? Ó, vem muita demanda, vem muita iniciativa, porque o exemplo do Agostinho, porque outra empresa já está fazendo. Porque a Sim. outra empresa já começou a fazer. Aí você vai buscar o histórico, né? Por que a outra empresa está fazendo? Porque a outra empresa também está fazendo. A É. tendência é cada vez mais que as empresas elas é, recebam muito mais demandas para poder fazer, mas a gente entende que ela não vai ter tanta capacidade, é por isso que a gente está aqui, né? Para ajudar essas empresas a ter melhor, né, uma melhor estrutura disso. Sim. Mas a gente vê que existe uma ponte ali entre a necessidade e a capacidade de você conseguir gerar resultados, você gerar essas mudanças.
né? Nesse meio termo, você tem processo, você tem pessoas, você tem ferramentas, você tem equipes, você tem áreas ali que podem ser que olhem para o mesmo prisma, podem ser que não. Né? Então, é muito importante, né? Quando a gente falou, eu comentei inicialmente ali que a vinda do Ancelotti, você conseguiria justificar num business case, né? Sim, sim. Então, mas será que os objetivos estratégicos das companhias, elas enxergam os mesmos objetivos estratégicos a todo momento, quando se trata de Ah, projetos? Né? será que está no mapa estratégico da empresa aprimorar a competência em gestão de projetos de tecnologia? Dessa Muito bom. forma, entendeu? Dessa Né? forma. Ou aprimorar a gestão de projetos como um todo. E aí os projetos de tecnologia são apenas um dos tipos que tem lá. Né? Uhum. Pô, Ontem, se ontem, você ontem é um tá. gestor de software que quer ser altamente produtivo, você precisa ter essa capacidade de ver que a sua empresa não está se desenvolvendo em gestão de projetos, às vezes porque as lideranças sequer veem isso como um problema. Uhum. Exatamente. Né? Ontem eu tive a oportunidade de estar no evento, né? De um grande player aí, eu posso falar porque não tem confidencialidade, mas a Apple estava aqui, né, na empresa com a gente, fazendo um evento sobre supply chain. A princípio, nada relacionado com a vida de um gestor de software, mas tudo relacionado ao longo do evento. No final, Uhum. uma diretora, que é cliente nossa, falou assim: Nossa, que legal isso. Gostaria de conseguir implementar essa tecnologia na minha empresa. Só que é difícil porque a gente nunca consegue aprovar um business case. Olha só, aí eu fui Pois é, tentar, depois eu fui conversar com eles, a gente não consegue, a gente não sabe montar um business case. A gente não sabe. pois é. Aí eu comecei a conversar um pouquinho e você vê, eles não conseguem identificar problemas, o real problema. A única argumentação que eles trazem para a mesa, para o board da empresa, é o seguinte: ó, vai custar 5 milhões e a gente vai sanar essa dor. Mas o que é essa dor, monetariamente falando? Quais são os impactos competitivos da organização? E aí, Uhum. nessa conversa, ela falou que foi reprovado um business case, aí depois qual que foi a estratégia para aprovar o segundo? Ó, tinha ficado 100 milhões, agora a gente conseguiu por 90. Não resolveu nada. Você conseguiu um desconto, mas e daí? Qual que é o retorno disso? Né? O que você está resolvendo competitivamente ou por que nosso negócio depende disso? Então, esse conhecimento do processo, até além da gestão de projetos, mas a gestão de portfólio, que vai passar por uma construção de business case, de uma priorização, é o carro inicial, né? Então, assim, o carro-chefe. Os projetos eles podem ser mal sucedidos porque eles começaram errado já lá no business case, né? Então, isso é um ponto Eles nem importante. deveriam existir, né? Então, Exatamente. assim, realmente, eu vi uma vez uma grande empresa de tecnologia falar, pô, a gente aqui faz dezenas de projetos todo ano, mas não consegue mostrar impacto de negócio. Então, assim, parte é por conta do processo da empresa, que não prevê um fluxo de gestão de benefícios, tecnologias acopladas a isso, mas parte também é por conta do cliente. Pô, se o cliente está recebendo um software, mas ele não mostra para ele mesmo e para o fornecedor, por exemplo, que o impacto de negócio é esse, ele está com um problema, né? O cliente ele precisa trazer para quem desenvolveu ali o projeto, né, a solução, os resultados do que foi acordado ali, do que foi estudado dentro do business case. Então, assim, parte do business case ele é ser revisto mesmo após a implantação do projeto. Então, mas isso já não é um trabalho mais do gerente de projetos, porque vai vir outro Sim. projeto para ele gerenciar e a área de negócio, ali o cliente final, o que usa, ele precisa juntar e ajudar na mensuração desses resultados, para conseguir Total. com que você consiga ligar ali o objetivo que foi proposto no business case com a entrega final. Sim. Pessoal, a gente vai precisar, infelizmente, encerrar. Eu queria ficar aqui mais horas falando com vocês. O Seron precisa sair aí. Eu agradeço o Tchordak e Seron por terem participado, terem ajudado aqui o pessoal do canal a falar da conexão, né, com a produtividade, aumento de produtividade na gestão de projetos de software, com a vinda do Ancelotti. E eu queria, se você que está assistindo aqui a gravação chegou até o final, se você quiser provar para a gente aqui que você chegou no final, comenta aí qual que para vocês é a principal surpresa na lista do Ancelotti. Para mim é o Neymar. Cara, eu fiquei muito feliz de ele não ter chamado o Neymar, né? Porque eu sinceramente acho que o Neymar já era. Acho que a carreira dele é uma carreira fenomenal, mas ele infelizmente não entregou tudo que poderia. Então, se você chegou até o final aí, comenta Neymar. Caso o Henrique e Seron achem que um outro nome aí é mais impressionante, né? O Neymar é um nome impressionante porque ele não está na lista
Mas se Tá vocês fora do quiserem falar, escopo. pô, cara, comenta Anthony, né? Pô, o Anthony voltou. Comenta Danilo, né? Danilo é um outro nome polêmico, né? Todo mundo, pô, Hugo Danilo já Souza era chegou. também. Hugo Quem? Souza É, chegou. Comenta aí, Hugo Souza chegou. É o goleiro. Comenta aí, Neymar, Hugo Souza, ou Anthony, ou Danilo, só pra você provar que você chegou até o final aí. Valeu, pessoal. E olha só, aqui embaixo tá as redes sociais do Henrique, do Seron e os links ali em agostinhos.com/links para ver as diversas formas que a gente pode ajudar vocês. Até mais. Tchau, tchau. valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.